Oi, gente. Nos últimos dias, a gente tem falado muito da delação do Mauro Cid. Aspectos dessa delação premiada têm vazado para a imprensa. Ontem ou anteontem, o Valor Econômico trouxe os detalhes da reunião do plano golpista, em que Bolsonaro se reuniu com o comandante da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Inclusive detalhes do que como cada um se posicionou. O da Aeronáutica ficou em silêncio, o do Exército foi contra o golpismo e o da Marinha foi a favor do golpismo, segundo Mauro Cid. E aí vem aquela pergunta: estaria Mauro Cid dizendo a verdade ou mentindo? Uma pessoa como Mauro Cid, obviamente, não é confiável. Uma pessoa que participou de todos os esquemas que nós sabemos que ele participou, dos esquemas das joias e o golpismo e tudo mais, sonegação, envolveu até o pai nos esquemas, é óbvio que Mauro Cid não é uma pessoa confiável. Jamais seria possível depositar confiança nele por questões como caráter ou ética, isso passa longe dessa discussão. Mas existe uma razão, e uma razão apenas, pela qual eu entendo que é mais provável, certeza nós não temos, e a Polícia Federal tem que investigar toda a declaração do Mauro Cid. Mas existe uma razão que ele está dizendo a verdade, é mais provável. Porque se ele mentir, ele está queimando a própria pele. Eu vou explicar. Se Mauro Cid for pego em uma mentira, vou repetir, uma mentira, ele diz uma coisa e a Polícia Federal descobre que aquilo dali não era verdade. E tem provas para demonstrar que o que ele disse não é verdade. Em uma coisa, ele perde automaticamente todos os prêmios da delação premiada. Quais são os prêmios da delação premiada, nós não sabemos, mas provavelmente os prêmios incluem coisas como diminuir a pena dele para ele responder em liberdade, livrar a cara do pai dele e eventualmente livrar a cara da esposa dele. Então, os prêmios da delação premiada que foram oferecidos ao advogado do Mauro Cid são muito grandes. E se ele contar uma única mentira que seja comprovada, ele perde todos os prêmios e, de quebra, a confissão dele é anexada ao processo e praticamente garante que ele não só vai para a cadeia, mas vai para a cadeia por muito tempo. Então, me parece mais provável que predominantemente o Mauro Cid esteja dizendo a verdade, não por caráter ou honestidade, que eu não acredito que o Mauro Cid tenha nenhum desses atributos, mas porque dizer a verdade é no melhor interesse dele para ele não se lascar completamente. Ou seja, apenas para salvar a própria pele. Além disso, existem indícios de que a reunião golpista aconteceu mais ou menos como o Mauro Cid disse. O comandante da Marinha, por exemplo, nós já sabemos que foi um indicado de Bolsonaro que pulou etapas, que foi um indicado de Bolsonaro, uma indicação política que devia muito ao Bolsonaro, que tinha um saldo devedor grande e um bolsonarista que se recusou a ir à posse de Lula, se recusou a passar o comando da Marinha ao indicado de Lula. Isso diz muito. O da Aeronáutica ter ficado em silêncio tem a ver com a postura do comandante da Aeronáutica, o Batista, né? Que tem ficado, em geral, em silêncio mesmo. Não tem se manifestado. A declaração do comandante do Exército, que foi contrário e foi duro, não foi porque ele tinha necessariamente um grande compromisso com a democracia ou que ele fosse contra o golpismo por convicção, mas sim porque ele sabia que outros comandantes eram contra e, especialmente, que eles não teriam apoio nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos e o governo Biden eram contra o golpe. Esse era o fator fundamental. E por isso, o alto comando recuou de uma aventura golpista. Embora alguns deles ali poderiam ser efetivamente contra, logo abaixo dos comandantes. Mas isso daí é uma coisa que a investigação da polícia vai averiguar. Então, gente, o Mauro Cid e a delação do Mauro Cid, e outras pessoas estão perguntando, mas como é que a gente está sabendo dos detalhes? Como é que o Valor Econômico ficou sabendo? Bem,
A delação do Mauro Cid está sendo feita e está sendo tem os documentos sendo produzidos. E o que acontece é que a imprensa tem contatos, tem fontes dentro da polícia. E essas fontes vazam informações para a imprensa. E aí eu vou falar sobre uma outra coisa. Eu acredito que a Polícia Federal não está dificultando esses vazamentos. Pode parecer estranho o que eu estou falando. A Polícia Federal estaria facilitando que esse material vazasse. O vazamento pode ser até estratégico. E aí eu vou explicar. A Polícia Federal sabe que precisa preparar o terreno da prisão dessas pessoas e também sabe que precisa criar elementos para investigar. Em alguns casos, no caso de figuras públicas, é interessante que a imprensa crie um clima mostrando que os crimes aconteceram, para que quando alguém desses envolvidos golpistas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, for acusado formalmente e for preso, isso não soe como uma grande surpresa da notícia, não é? Porque se isso não tivesse sendo vazado aos poucos e o terreno não fosse sendo preparado, quando o anúncio acontece da prisão de algum militar, e militares podem ser presos por golpismo em breve, e um ex-presidente ou pessoas do entorno do ex-presidente forem presos, isso soaria como grande surpresa, como uma polícia política, e eles não querem, a Polícia Federal não quer ser acusada disso. Então ela está preparando o terreno para quando anunciar que está tomando passaporte, que está acusando formalmente, que o promotor tal está pedindo a prisão preventiva, a maior parte da reação do público seja como vocês que estão me assistindo, achei que já estava preso, já devia estar preso há muito tempo. Com tantas provas, com tantas informações que nós sabemos através da imprensa vazadas. Vazadas por quem? Por pessoas, por policiais ou agentes próximos que queriam que a imprensa soubesse disso para que a população saiba disso e que haja uma preparação para o momento da prisão. Então eu acredito que o Mauro Cid provavelmente, não tenho certeza, está dizendo a verdade, porque se ele for pego em uma mentira, ninguém vai se lascar mais com a mentira do que o Mauro Cid. Porque todo o material que ele está dando continua sendo possível de ser aproveitado pela polícia, e a única pessoa que perde todos os prêmios da delação seria ele próprio. E eu não acredito que ele seja tão estúpido quanto o Bolsonaro. Algumas pessoas me questionaram em relação à live do Bolsonaro, que ele claramente confessa que buscou uma saída para a posse do Lula, ou seja, uma saída golpista, e Bolsonaro disse que faltou apoio. Ele queria uma saída golpista, né? Mas faltou apoio. Ele claramente confessa naquela live do 30 de dezembro. E algumas pessoas ficaram surpresas e disseram assim, como é que ele, tanto tempo na vida política e não sabe como é que funcionam as coisas, as leis e tal. E eu acredito que essas pessoas estão subestimando muito a estupidez do Bolsonaro. Bolsonaro ele é uma pessoa que produz provas contra ele mesmo várias vezes. Aliás, o Mauro Cid também, vale lembrar, o celular e os e-mails. Só que nesse caso específico da delação, o Mauro Cid está orientado por um advogado experiente. E o advogado do Mauro Cid deve ter explicado para ele muito bem, como eu estou explicando para vocês, que é no melhor interesse do Mauro Cid dizer a verdade. Porque se ele mentir, ele está lascado. É claro que pode ser que sobre algumas dessas informações ele esteja mentindo, especialmente aquelas que ele acredita que talvez não tenham como ser descobertas, né? Mas ele corre um risco muito grande se ele estiver mentindo. Eu não acredito em nada em termos de honestidade ou caráter em relação a figuras como Mauro Cid. Zero. Assim como Bolsonaro. São pessoas, para mim, que não têm essa dimensão da experiência humana. Eles não possuem isso. Mas,
quando é do interesse deles e para avançar os seus próprios interesses, é mais provável que eles digam a verdade. Mas não é uma certeza, porque afinal nós já vimos nos últimos anos que não há limites para a estupidez de muitos bolsonaristas. E se o Mauro Cid estiver mentindo sobre alguma coisa, ele simplesmente vai comprovar mais uma vez essa tese, porque se for pego, ele vai estar mais lascado do que ele já está. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador. Quem sabe divulga os nossos abaixo-assinados que estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.